Olá, família Carando. Estamos aqui novamente, em mais uma semana, para falarmos sobre um lugar bastante misterioso e repleto de mistérios. Estou falando do Rancho Skywalker. Localizado nos Estados Unidos, é, segundo muitos, um dos locais mais sobrenaturais do planeta. No rancho, já foram registrados de OVNIs e portais até estranhos seres semelhantes ao pé grande. Se ficou curioso, se relaxe na cadeira, pegue seu açaí com Nutella e vamos iniciar o nosso vídeo. O rancho é cercado pela reserva indígena de Uintá e de Ouray, sendo que grupos da tribo de Uté viveram na região por séculos antes da chegada dos pioneiros em meados do século XIX. De acordo com Joseph Jr. Hicks, um professor de ciência aposentado de 89 anos, considerado um especialista em avistamentos regionais de OVNIs, ocorrências inexplicáveis e história local. Os Uté lutaram para expulsar os navarros da bacia pouco antes da chegada dos colonos brancos. Os navarros, eventualmente, deixaram a bacia e principalmente a atividade de caça para os Utés, mas rogaram sobre eles uma maldição de um espírito que pudesse tomar a forma de um lobo humano ou, como alguns dizem, de algum animal. De acordo com a lenda naval, um Skywalker, andarilho de pele, literalmente traduzido para o português, é um curandeiro ou bruxo que atingiu o mais alto nível de sacerdócio na tribo, mas optou por usar o poder para o mal, tomando a forma de um animal para infligir dor e sofrimento sobre os outros. Para se tornar um Skywalker, requer o que é considerado o mais vil de todos os atos: o assassinato de um membro próximo de sua família. Existe pouca evidência que colabore a esse aspecto. Há quem diga, por exemplo, que não importa quem seja a pessoa, uma vez que isso é algo pouco comentado pelos navarros, e que não é um Skywalker não sabe exatamente o processo de se tornar um. É difícil saber a realidade por trás da lenda. O interessante é que essa matança por poder geralmente vem de pessoas que alegam ter se recusado a ser iniciados no ritual. Contudo, para cada história de um Skywalker matando alguém, há mais 5 histórias de um ser humano normal atirando em um Skywalker em sua forma de predador, e se deparando com um vizinho morto ou ferido na manhã seguinte. A propriedade foi mudando de dono durante as décadas, até que uma família o comprou. Os Shermans compraram e se mudaram para o local em 1994. Composta por um pai, uma mãe e 2 filhos, eles tinham como objetivo criar seu gado e assim conseguir rendimento com eles. Já de cara, eles ficaram bastante curiosos porque o local era repleto de trancas que cobriu quase todas as portas e janelas da casa principal. Havia trancas em ambos os lados das portas e até mesmo nos armários da cozinha. A primeira coisa comum que a família encontrou nesse lugar foi um encontro bastante bizarro com uma criatura que parecia ser um lobo negro. Isso teria ocorrido nos primeiros dias que eles se mudaram para o rancho. Relatam que a criatura não teria sido agressiva com a família, mas ele tinha tentado capturar um dos bezerros deles. Então, o seu Gorman, o pai da família, teria disparado uma arma de fogo contra a criatura. Os disparos não teriam causado dano à criatura, mas a misteriosa criatura terminou sumindo do local. E algum tempo depois, o Sr. Gorman teria encontrado alguns pedaços de carnes do animal que cheirava a enxofre e a carne podre. O rancho, presente em Utah, teriam começado suas atividades bizarras a partir da década de 1990, com períodos de maior atividade intercalados por períodos de latência. Muitos dos fenômenos que aconteciam no local eram únicos, acontecendo apenas uma vez, e às vezes alguns surgiam novamente várias vezes, mas depois de um certo tempo eles também sumiam do local. Era justamente isso que tornava difícil para os pesquisadores obterem resultados ou chegar a conclusões definitivas. O local foi cenário de muitos acontecimentos bastante bizarros, dentre eles a mutilação de gado. Os relatos dizem que os Gormans teriam sido testemunhas de numerosas mutilações de gado no rancho. As mutilações geralmente continham a retirada de olhos
orelhas, glândulas mamárias e genitálias do animal. Também, muitos rebanhos foram encontrados sem outras partes, como um coração, e também sem sangue algum. Um bezerro teria sido encontrado morto, faltando 60% de sua massa corporal e sem sangue, depois de ter sido visto com vida 45 minutos antes. Relatos também dizem que OVNIs podiam ser vistos no local. Um relato fala que um objeto em formato de geladeira, do tamanho de um caminhão, com uma luz branca na parte dianteira e uma luz vermelha na parte de trás, teria sido avistado pela família. O veículo teria sumido na frente de Gorman e de seu sobrinho, assim que eles se aproximaram para vê-lo. O tal objeto flutuou acima deles e após algum tempo desapareceu. Vozes misteriosas, teletransporte, também faziam parte do local. A família relatou sobre casos estranhos de sons de maquinária pesada e vozes vindas do subsolo, e também objetos da casa moviam e apareciam em locais incomuns. E contam também que 4 grandes touros teriam desaparecido da pastagem, enquanto a família teria saído do local. A atividade poltergeist também fez parte da história do local. Uma suposta atividade foi relatada tanto dentro da casa deles quanto por fora da propriedade. Eles falaram que geralmente acontecia a abertura de portas e fortes golpes nas portas, se abrindo e se fechando no meio da noite. Criaturas não identificadas também era muito comum nesse local. Numerosos encontros com seres não identificados ou criaturas se comportando de modo estranhos faz parte de alguns relatos dados pela família. As criaturas muitas vezes eram bastante estranhas, ou se pareciam com hienas ou até cães. Outras até mesmo se pareciam com um pé grande, e também uma entidade desconhecida, semi-transparente, teria sido avistada na propriedade. Pássaros exóticos multicoloridos também foram relatados no rancho. Mas esse último fato pode ser explicado pela grande variedade de exóticas e raras espécies de aves que são vistas no estado de Utah. Com todos esses acontecimentos, a família ficou em seu lugar seguro para morar, e todos dormiam juntos, amontoados no colchão de um quarto. Mas vamos dizer assim que a gota d'água foi quando Sherman enviou 3 cães para seguir esferas azuis brilhantes. Os cães teriam desaparecido na floresta durante a perseguição, junto com as esferas de tamanho de uma bola de beisebol. Em um determinado momento, cada um deles grunhiu alto, seguido de um silêncio, e no dia seguinte, tudo que foi encontrado foi o solo queimado e 3 pedaços de carne e pelos queimados. Zack Van Erck publicou um artigo no dia 30 de junho de 1996 no jornal. No dia 30 de junho de 1996 foi a primeira vez que os fenômenos ocorridos no rancho Skywalker foram revelados para o mundo, e a família finalmente tinha colocado a fazenda para vender naquele mesmo ano. Com isso, um bilionário do ramo hoteleiro, Robert Bigelow, apaixonado por mistérios e principalmente ufologia, criou em 95 o Instituto Nacional para a Ciência da Descoberta, que tinha como missão investigar cientificamente fenômenos sobrenaturais. Então, Robert Bigelow leu o artigo de Zack sobre o rancho e ficou impressionado, porque era o que ele queria. Então ele não pensou 2 vezes e comprou um rancho para seguir com suas pesquisas, para seguir com suas histórias, por um preço de $200 mil, que na época esse valor tinha um poder aquisitivo bem maior. Ele convenceu a família a permanecer no local por mais alguns anos, para assim poder ajudar os pesquisadores de sua instituição a observar e documentar os eventos inexplicáveis. Até hoje, todas as descobertas foram mantidas em sigilo, e até hoje não se sabe o que foi realmente pesquisado e seus resultados. É claro que muitos curiosos iam até o local na tentativa de ver algo sobrenatural, mas o rancho era patrulhado 24 horas por dia, e a instituição declarava enfaticamente que os intrusos seriam presos e processados até o limite máximo da lei. Em 2002, George Knapp escreveu um artigo em 2 partes chamado Path of the Skinwalker para o jornal alternativo Las Vegas Mercury. Ele foi o único repórter autorizado pelo Robert Bigelow a entrar no local, e também esse artigo serviu de inspiração para o livro criado sobre o local, publicado em 2005. Grande parte das informações que temos sobre o que aconteceu no período em que a instituição esteve no local são do jornalista George Knapp, um proeminente microbiologista e pesquisador da instituição. O repórter também divulgou alguns fenômenos que ele conseguiu presenciar no local, que são eles: mutilação de animal, grandes criaturas ferozes, portais e incidentes de cachorros. Todos esses fenômenos teriam diminuído drasticamente nos anos 2000, e em 2004
a instituição foi fechada. Contudo, a propriedade continuou sendo de Robert Bigelow e vigiada 24 horas por dia. Em 2009, Robert Bigelow fez um acordo com a Mutual UFO Network, rede mútua de pesquisas ufológicas, também conhecida simplesmente como UFON, que é uma das maiores e mais antigas organizações investigativas dos Estados Unidos, quando o assunto é sobre OVNIs. O acordo foi de aproximadamente $700 mil. Ele teria comprado todo o acesso, informações de bancos de dados e até a força de trabalho, mas ele não comprou a MUFON como organização. E uma curiosidade é que quem quisesse reportar avistamentos de OVNIs nos Estados Unidos de maneira considerada oficial era recomendado pela FAA para falar ou se comunicar com o setor de Bigelow, a Bigelow Aerospace. Ele fundou a Bigelow Aerospace em 1998 e entrou no ramo bilionário da indústria aeroespacial. Atualmente, ele fornece módulos para a Estação Internacional Espacial. A empresa também quer lançar sua própria estação espacial, conhecida como B330. Curiosamente, um dos logotipos da empresa é claramente o rosto de um ser extraterrestre. Aparentemente, uma imobiliária registrada no estado norte-americano adquiriu o rancho em abril de 2016. A estrada atualmente que leva ao rancho permanece fechada de forma ilegal, uma vez que é uma estrada pública do condado de Utah. Mas os proprietários tentam mostrar que o fechamento é legítimo, uma vez que a estrada é considerada abandonada e sem utilização pública. O proprietário anterior do rancho, o Robert Bigelow, fechou a estrada pública para impedir a invasão de curiosos. E aí, família Caranda, esse lugar realmente é bem misterioso, não é? Nós podemos fazer um vídeo muito mais bem detalhado sobre este lugar, pois ele ainda contém vários mistérios e assuntos que devem ser comentados. E me falem aí, vocês queriam entrar nesse lugar? Deixem aí nos comentários, junto com sugestões de mais vídeos para eu trazer aqui para vocês. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima.